Deixa eu perguntar, você já sentiu Deus falar com você durante o culto hoje? Amém? Verdade, 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 verdade verdadeira. Amém? Que bom, porque é assim que o culto deve ser. Deus não fala com a gente apenas na hora da mensagem. Pelo contrário, Deus fala conosco em cada instante do nosso culto. A mensagem é mais um momento do culto. Deus fala conosco quando a gente se dispõe a vir à casa do Senhor. Deus fala conosco quando a gente começa a se arrumar para estar na casa do Senhor, na alegria que a gente tem de chegar no horário, de começar, de encontrar os amigos, de ver os irmãos querendo servir junto com você. Deus fala conosco na alegria de cantar, de louvar. Deus fala conosco na alegria de viver o que Ele quer que a gente viva. A mensagem é um momento importante, como qualquer outro. Mas Deus quer que você esteja com o ouvido aberto, com os olhos bem abertos, desde o comecinho. Olhe no olhar de quem falou, de quem ministrou, olhe nos olhos, veja, deixa Deus falar com você a cada instante. Não se contente em ouvir Deus apenas através da mensagem. Que bom que é o pastor que está falando isso, né? Porque, de fato, eu preciso incentivar você a ouvir Deus falar com você em cada um dos outros momentos. Amém? Glória a Deus. Você já me ouviu dizer hoje algumas vezes, o tema do culto hoje é ânimo e graça. Você pode, inclusive, abrir o seu celular, ligar o seu celular. Abrir o celular é um negócio assim meio de gente um pouco mais velha, né? Vamos lá, você pode ligar o celular, abrir o celular, né? Desbloquear seu celular e olhar a imagem que a gente ofereceu, que a gente enviou hoje. Tinha lá assim, né? Ânimo e graça. Ânimo e graça. Você viu que tinha uns botões de ligar e desligar na imagem? Né? Hoje em dia, quase tudo que a gente vai fazer, né? No celular, no computador, no tablet, sempre parece que esse jeitinho, né, dos botões ficou padrão, e a gente sabe bem, né? Coloca assim, para cá, né? Tá ligado. Para cá, desligado. E eu propus o seguinte: se nós queremos ter ânimo, a gente deve estar completamente plantados na graça. E devemos estar ligados com foco, motivação, dedicação e desligado nas desculpas. Mas, até aqui, muita gente consegue falar. Se você procurar nas redes sociais, você vai ter inúmeras palestras de como a gente manter a motivação em alta. Se você procurar no YouTube, você vai encontrar conselhos. Tem gente ganhando dinheiro, muito dinheiro, vendendo cursos sobre como você manter o foco naquilo que você quer fazer, de como você se manter motivado naquilo que você quer fazer. Não é sobre isso que eu vim falar. Eu não vim te falar sobre como fazer. Eu vim te falar por que fazer. Eu vim te falar do real motivo pelo qual eu e você devemos nos manter animados. Aliás, essa palavra, ânimo, não sei se você sabia, mas ela, lá quando a Bíblia fala, né, no Novo Testamento, nesses trechos que a gente vai ler, quando fala ânimo, normalmente ela vem daquela palavra que fala pneumo, a ideia do fôlego de vida. Ânimo é fôlego. Você já reparou que quando você está sem fôlego, você não consegue fazer as coisas? Quando eu não sei se você já participou, as pessoas que participam aqui do louvor devem ter sentido essa sensação. Em alguns momentos em que a Isabelle, por exemplo, se viesse cantar hoje aqui, ela não ia dar conta, que ela está
tossindo ali, está se recuperando, né? Então assim, às vezes você precisa respirar, porque senão você não consegue dar a nota. Nós acabamos de passar por um momento de pandemia em que as pessoas não tinham fôlego, buscavam fôlego para viver e não conseguiam. As pessoas não conseguiam se levantar da cama porque faltava fôlego. Fôlego é o que a Bíblia nos fala sobre vida. Ânimo é a vontade de viver. E viver não é simplesmente deixar o coração bater e respirar. Deus já providenciou isso. Ele nos deu vida. Mas Ele providenciou muito mais. Ele providenciou a graça, para que eu e você tenhamos o porquê de viver. Para que eu e você tenhamos a razão de continuar caminhando. As pessoas podem até lhe dar estratégia sobre como fazer, mas o porquê fazer, quem tem a resposta é Deus. Eu queria convidar você para abrir novamente o texto bíblico no seu celular, na sua Bíblia. Nós vamos ler basicamente o mesmo texto que a gente leu no domingo passado. Essa mensagem é uma continuação. Domingo passado, a mensagem é a mistura de passado com mensagem, né? Domingo passado a mensagem foi força, né, na graça. E hoje a gente vai estar falando sobre ânimo e graça. Lá em 2 Timóteo 2, o texto é de 1 a 13, mas a gente vai ler inicialmente até o verso 7. Diz assim: Tu, pois, filho meu, e aí o texto do domingo passado, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Paulo dá 3 exemplos a Timóteo. Ele dá o exemplo do soldado, ele dá o exemplo do atleta e ele dá o exemplo do lavrador. 3 exemplos que aquelas pessoas conheciam muito bem. Nós também. E aí ele diz uma frase interessantíssima, que não aparece nesse formato em nenhum outro local. Ele diz assim: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Sabe o que Paulo está dizendo assim? Eu não tenho tempo de explicar não. Pensa nisso que Deus vai te explicar. Paulo está dizendo assim, Timóteo, é o seguinte, isso aqui é importante, viu? A, B e C, pensa nisso, Deus vai te falar. Mas, fala mais. Você tem que lembrar que a segunda carta de Paulo a Timóteo é a última coisa que ele escreveu na vida. Depois disso, Paulo foi decapitado, foi martirizado. Paulo sabia que ele não tinha tempo. Se ele fosse explicar isso aqui, talvez ele fosse escrever mais um livro inteirinho. Ele não tinha tempo. E ele disse assim: quer saber? Pensa sobre isso aqui que o Senhor vai te falar. Que legal. Eu podia fazer isso também, né? Ler esse versículo aqui e dizer assim: então, irmãos, o Senhor vai falar para vocês. Vamos lá, vamos agora à bênção. Poderíamos. Nada de errado. Mas como a gente tem um pouquinho mais de tempo do que Paulo, a gente vai conversar mais um pouquinho. Mas que coisa linda, que Paulo tinha certeza que o que ele estava falando era de Deus. Que coisa linda que Paulo tinha certeza de que esse ensinamento era algo que as pessoas podiam esperar, porque Deus mesmo iria confirmar. Hoje em dia, numa época em que as pessoas falam coisas
não sei de onde elas tiram, em nome de Deus. Tão bom ouvir Paulo falar assim, isso e isso, Deus vai te falar sobre isso. Que bom, que confiança, de que ele estava falando o que Deus queria que falasse. Que bom, nós como pastores e pastoras, missionários, quando a gente chegar aqui no púlpito, que bom que a gente tenha certeza de que o que a gente vai falar é algo que Deus quer que seja falado. É sobre isso que nós vamos falar. Primeiro, eu queria conversar com vocês sobre a questão do ânimo do soldado. Você já assistiu aqueles filmes? Quem não gosta? Eu gosto bastante de filme de ação, gosto demais. Aí a história é a mesma, não tem jeito, a história é a mesma, né? Vai aquela pessoa, normalmente assim meio franzina, né? Aí ela quer muito entrar naquele grupo de elite das Forças Armadas, de seja lá onde for, né? Seja lá qual for o país, mas a pessoa quer muito entrar. Aí normalmente é uma pessoa que você não espera que vai conseguir. Ou é pequeno, é magrinho, ou é um local onde só tem homens e é uma mulher que quer fazer. É sempre aquela pessoa assim, né, que vai contra a maré, né? E aí ela se esforça, e aí ela tem um comandante que, nossa, né? Rala ela no chão e pede para desistir. Quantos filmes você já viu nisso, né? E a gente assiste até o final. E a gente gosta, e a gente adora. E agora? No fundo, a gente sabe que ele não vai desistir. O cara é o ator principal. Você sabe que ele não vai desistir. Mas você fica, será que ele vai desistir agora? Será que ele vai desistir agora? Ele não vai, não se preocupa. Se ele desistir, acabou o filme. Não vai. Eles precisam que o filme dure 1h20. Não vai. Mas a gente fica, né? Impressionante. Deus nos prepara para um combate. A Bíblia está cheia de momentos em que Deus usa a ilustração do combate. Agora eu queria te trazer para a ideia do soldado. Você já reparou qual é a primeira coisa que o soldado perde? O cabelo. Primeira coisa, raspa logo o cabelo. Não, mas já raspou o cabelo. Ele perde logo a identidade. Tira a barba, tira o cabelo, fica tudo igual. Que roupa ele vai usar? Aqui derem. Não, mas o cara quer usar. Gente, quando eu entrei no colégio militar, eu tinha um cabelo Chanel, 10 anos. Cabelo Chanel, lourinho, assim ó, franjinha, coisa mais linda. Pensa no menininho lindo, coisa fofa. Lindo demais. Aí, vou para o colégio militar, aí chego em casa, minha mãe me olha, cabelo raspa. Minha mãe chorou. Vocês conhecem a avó Lida, você imagina a avó Lida. Cuidava daquele meu cabelo que precisava ver. Perde logo o cabelo. Bota logo uma farda. Perde praticamente a sua individualidade. Por quê? Porque soldado é para ser soldado. Não é à toa. Os militares chegam com os olhos brilhando. Eu estou olhando para eles chegam assim, brilhando. Então assim, ó, né? Os militares estão todos satisfeitos. Mas é verdade. Olha a cara do Edu como ele está feliz com essa mensagem de hoje, gente. Olha para trás ali, ó. Ele está só lembrando. Olha o Jorge ali, não consegue nem esconder o sorriso, né? Porque o soldado, ele não está lá para fazer a vontade dele, ele não está lá para ser fashion, ele não está lá para ser uma celebridade, ele está lá para ser mais um. O soldado está lá para ser mais um. Mas então, por quê? Por que o cara lá do filme topa passar por tudo aquilo, se ele não pode usar o cabelo que quer, não pode, se tiver barba, tem que tirar a barba, tem que tirar bigode, ele não pode se vestir do jeito que quer, ele não pode dormir a hora que quer, por que ele vai? Vai obrigado. Não é assim nos filmes que a gente vê. Eu sei que tem gente que vai obrigado, mas nos filmes que a gente vê, a pessoa é que quer, o outro fica insistindo para ele desistir, ele, não, é que eu vou até o final. Não é por ele, é por algo muito maior. A motivação não está nele.
A motivação não está nele. A motivação está em algo muito maior. Mas a gente, quando vai servir a Deus, a gente quer servir naquilo que eu gosto de fazer. Mas eu tenho um dom natural disso. Então, pastor, por favor, esse é o meu dom. Aí se o pastor olha para ele e diz assim, e a gente está precisando é disso. Não, você não está entendendo. Eu me preparei para isso. Acho que no próximo mensagem eu vou trazer um desses filmes para a gente assistir antes. Deus nos chama para ser mais um, mas é mais um no exército dele. É o privilégio de estar com ele. É o privilégio de seguir ordens dele. Ah, gente, fala sério, poder seguir ordem do Rei dos Reis. No comecinho do culto a gente falou sobre aquele texto em que Josué chegou cheio de moral. Ele era o comandante em chefe das tropas de Israel. E naquela época era tipo dono da vida das pessoas. Se ele achasse que alguém merecia morrer, acabou. Chegou lá, olhou para o Senhor e disse assim: o Senhor é por nós ou por eles? E Deus olhou para ele e disse assim: você não está entendendo, amigo. Não, eu sou por Deus. Deus não chama você para ser metodista. Deus não chama você para ser ovelha da igreja do Jardim Botânico. Deus chama você e a mim para nós sermos discípulos de Jesus. Ah, pastor, então posso ir para outra igreja? Claro que pode. Não tem ninguém te prendendo. A igreja metodista do Jardim Botânico é um local que Deus preparou para que a gente possa servir. Mas de forma nenhuma, o nosso chamado é para ser daqui. Você vai desanimar se o teu chamado for para ser daqui. Se o teu chamado for para ser ovelha do pastor André, irmão, você vai desanimar mais rápido do que você pensa, porque eu vou falhar com você. Eu vou falhar com você. Desculpa, por favor, me perdoe. Vou fazer igual que eu faço com a Cris. Quando eu vejo que alguma coisa está errada, eu nem sei se eu fiz, o que eu fiz, se fui eu que fiz. Meu amor, fui eu, me perdoe. Então assim, eu já vou pedir perdão para você. Me perdoe, porque eu vou falhar com você. Não busque ânimo no fato de você se emocionar com as minhas mensagens, isso não vale nada. Emoção leva você para uma lágrima e olhe lá. O que nos leva a caminhar e não desistir e entender claramente é quando a gente decide que a gente foi chamado para ser discípulo de Jesus. Quando Jesus subiu aos céus, ele disse: ide por todo mundo, fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. Jesus não mandou a mim nem a você para fazermos outra coisa. Ele mandou a gente ser discípulo dele e fazer discípulos. Ah, mas o meu ministério ele é focado em criança. Maravilha, tá certo, não tem problema não. Mas faça discípulos. Enquanto você estiver fazendo discípulos, você pode servir também no ministério infantil. Enquanto você estiver fazendo discípulo, você pode também exercer o seu ministério na música. Mas Deus não chamou ninguém para ser músico na igreja. Ninguém. Deus não chamou. Não, mas esse é o meu chamado. Não. Deus não te chamou para ser músico na igreja. Deus chamou você para ser discípulo de Jesus. Deus não te chamou para ser... Não. Deus chamou para ser discípulo de Jesus. Se Ele te capacitou para você tocar, para você cantar, uma bênção, maravilha, faça isso, mas faça discípulos. Deus chamou a mim e a você para fazer pessoas parecidas com Ele. O ânimo que vem na graça
é exatamente o seguinte: de que pela graça dele, eu posso, pela graça, não esqueça, eu vou ter que dizer pela graça, cada frase que eu disser agora, pela graça de Deus, eu posso, pela graça de Deus, fazer pessoas, pela graça de Deus, parecidas com Ele, só pela graça dele, não é por mim, não é pelo que eu sei, pelo que eu já, não, pela graça dele. E eu posso me animar, porque independente do que eu sou, independente das minhas fraquezas, independente do que eu aprontei ontem, independente dessas coisas que eu ainda luto, eu ainda assim posso fazer pessoas parecidas com Jesus. O ânimo que vem da graça é exatamente esse. Que não é porque eu tenho que ser perfeito, não é porque eu tenho que não errar, não, eu consigo fazer pessoas parecidas com Jesus, mesmo sendo quem eu sou. Aliás, Deus usa quem eu sou, para que as pessoas percebam que mesmo sendo como elas são, elas podem ser parecidas com Jesus. Esse é o ânimo. O soldado, Paulo está ensinando para Timóteo, não deve se envolver nos negócios daqui, porque senão ele não consegue fazer os daquele que o arregimentou. Não, peraí, pastor, então quer dizer que eu não posso fazer nada, tudo que eu tenho que fazer é isso. Paulo está falando para Timóteo, e Timóteo, ele era de dedicação exclusiva, era isso que Timóteo fazia. Mas olhe bem para mim, porque eu vou dizer algo muito difícil de engolir. Deus não chamou todas as pessoas para sermos de dedicação exclusiva para Deus. Não. Você precisa comer. Tem que ter alguém que plante. Tem que ter alguém que cuide. Nós precisamos de médicos. Nós precisamos de professores. Nós precisamos de advogados. Nós precisamos de pessoas. Paulo está falando para Timóteo, que é de dedicação exclusiva. Nós precisamos de pessoas. Mas mesmo assim, Paulo está nos dizendo, seja o que você for, Deus te chamou para ser soldado. Então, a sua individualidade vai até certo ponto. Você está com a farda, você está com o cabelo cortado do mesmo jeito, mas tem um nome. Tem um nome aqui, normalmente nas fardas tem um nome. Normalmente tem o quê? Tem um tipo sanguíneo. Você tem esse tipo sanguíneo, a pessoa tem o outro. Tem o seu nome, tem o seu rosto. Deus chama você para ser discípulo de Deus com um gostinho só seu. Tem pessoas que precisam do gostinho que Deus colocou na sua vida para quererem ser igual a Jesus. Tem gente que vai ouvir o Mateus falar de Jesus e vai alucinar e vai dizer, é isso que eu quero para mim. E eu posso pregar 30 horas de mensagem para essa pessoa e a pessoa vai ficar assim... Porque tem um gostinho, quando Deus passa por nós. Deus é tão maravilhoso, meu irmão. Deus sendo Deus, todo poderoso, Ele pega o nosso gosto. Gente, Ele passa por mim, pega o meu gosto. Quando eu falo, vai com o meu sabor. Sabe café? Você é o filtro. E Deus vem, põe o café lá, passa por você e sai com o seu gostinho. Sai diferente do gosto do Tiago, sai diferente do gosto do Samuel, sai diferente do gosto da Letícia. Deus quer que esse mundo tenha um banquete de pessoas e o mundo saiba que Ele está aqui. O ânimo não vem do fato de eu
ter um gosto. O ânimo vem do fato de Deus ser um Deus tão maravilhoso que está disposto a pegar o meu gosto e usar aquilo como alimento na vida das pessoas. É assim que o soldado é. E aos pouquinhos, as pessoas vão vendo as aptidões do soldado, e as pessoas vão indo para essa missão, para aquela. E você já reparou que muitas vezes o soldado não faz a menor ideia por que é que ele está fazendo aquilo? Mas Deus sabe por que é que Ele pediu para a gente fazer isso. Essa é uma das coisas mais lindas da igreja. Sabe pessoas que não se congregam? E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz: não deixei de congregar-vos, como é costume de muitos. Sabe qual é o problema quando eu não me congrego? Quando eu só assisto no YouTube? Sabe qual é o problema quando eu não pego, quando eu não venho, quando eu não estou aqui, quando eu não estou junto? Eu sou ruim demais. E não se engane, eu acho que você também é. A gente começa a servir a Deus do jeito que eu quero. É a mensagem que eu quero. São as coisas que eu quero. A igreja é um local maravilhoso, porque as pessoas fazem coisas que você não quer. E é para fazer. A gente adora no filme quando o chefe pega e não, você vai fazer isso e tal. Por que eu vou fazer 59 flexões? Porque eu mandei. Agora você vai fazer com um tronco nas suas costas, um tronco de 20 quilos. Como assim? Para que isso? Porque eu mandei, eu sei o que eu estou fazendo. A gente adora no filme. A gente fica, né? Bota mais um tronco nas costas dele, né? Mas na nossa vida não. E aí a igreja planeja algo? Não estou afim. Não é o meu chamado. Quando a igreja fizer algo que é o meu chamado, estarei lá presente. Não venha não, porque você vai atrapalhar. Deus te chama para vir quando não é o teu chamado, que é para te ensinar, para me ensinar. Igreja é um lugar maravilhoso, meu irmão, porque você tem que amar quem pensa diferente de você. Igreja é um local maravilhoso, porque o dízimo é entregue, e não é você que diz onde é que ele vai ser usado. Não, eu entrego o meu dízimo. Eu dou 20% para esse local, 20%, eu dou X% para esse, aí dá 10%. Então eu entrego o meu dízimo. Não entrega não. Você não está entregando o seu dízimo. Você está gerindo um dinheiro que não é seu. Sabe o que o código diz que isso é? Apropriação indébita. Você está fazendo gestão de um dinheiro que não é seu, se você pega seu dízimo e usa o seu dízimo para abençoar as pessoas. Não é seu. Faça isso com os 90% que são seus. Os 10% não são. Ah, pastor, você está dizendo isso porque eu só quero o dízimo? Não, é porque é assim que Deus nos ensina. Porque eu trazei todos os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento. E não é você que vai dizer como é que usa. Oh, que coisa linda, que coisa louca. Mas o dinheiro foi eu ganhei, mas não é seu? Assim também é nosso fôlego de vida. Não, mas não era exatamente isso que eu queria fazer. Não é esse, não é... Oh, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Meu irmão, Deus já falou o que você quer que você faça. Faça discípulos. Faça pessoas parecidas com Jesus. Não, mas... Veja bem, agora eu não gosto muito quando fulano está dirigindo tal. Quando não for mais esse fulano, eu vou servir lá naquele ministério. Ô, meu irmão, não faz assim comigo que eu vou ter que pregar outra mensagem. Não faz assim, né? Ânimo na graça. Deus nos chama para ter ânimo no perdão que Ele não me oferece, para que eu tenha o privilégio de servir onde Ele me mandar. Amém. Antigamente, há bastante tempo atrás,
Na igreja metodista é interessante, né? Nem todas as igrejas são assim, a igreja metodista é interessante. Não sei se for, né? De 2 em 2 anos tem um concílio regional e o bispo presidente da região, anuncia as nomeações, né? Você já, quem está aqui há algum tempo já passou por esse processo, eu sempre informo para vocês. E antigamente era assim, né? No finalzinho do concílio, no domingo, no culto de domingo, a última coisa, o bispo presidente anunciava as nomeações. E antes de anunciar, a gente cantava um hino, que a gente nem canta mais, que diz assim, onde quer que, para onde mandares, eu irei, né? Cantava antes já, para a pessoa já assinar em branco. Era assim. Hoje em dia não. E aí assim parece, com o pastor parece fácil, né? Mas é assim que Deus chama a gente, meu irmão, minha irmã. Deus chama a gente para servir onde Ele precisa alcançar quem Ele quer. Deus chama a gente para ser quem Ele quer que a gente seja. Deus chama a gente para ter as alegrias que Ele quer que eu tenha. Deus chama a gente para chorar as lágrimas que Ele permite que eu chore. No mundo tereis aflições. Ele falou. Mas tem de bom ânimo. Lembra que eu falei que é o ânimo? É o fôlego para você viver. Meu irmão, minha irmã, junte todos os homens e mulheres que você conhece, que você entende que caminham perto de Deus, e pergunte: você sempre vai com vontade de servir a Deus? Eu tenho certeza que a resposta vai ser não. Nós comemoramos o dia do coração aquecido. Wesley registrou lá no diário dele: fui sem vontade a uma reunião na rua Aldersgate. O cara escreveu, que é para não ter dúvida. Não é em mim. Mas eu fui. Se você foi sem vontade, por que você foi? Porque é assim que o soldado faz. O soldado só vai. É isso que Deus nos chama para a gente ser. Pastor, e o atleta? Não acredito, pastor, vão ser mais 20 minutos sobre o atleta. Não, a mensagem de hoje era sobre o soldado. Mas eu preciso mencionar para você sobre o atleta e o lavrador. Porque ele fala assim: assim também o atleta não é coroado se não lutar segundo as regras. Está aqui, eu vou ler de novo para você. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Ele recebeu a bola, matou no peito e chutou, mas estava impedido. A igreja do Senhor hoje tem uma vontade incrível de lutar fora das normas. Não, mas se eu fizer o gol, vale a pena. E Deus olha para nós assim: não. É do jeito que eu disse que é para fazer. Se a gente não tomar cuidado, a gente começa a viver, os fins justificam os meios, querendo servir a Deus assim. Não, mas é porque as pessoas precisam aprender a servir a Deus, então vai ser na marra. Não, filho, não pode ser na marra, porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não, mas as pessoas, assim a pessoa vai para o céu. Amigo, tem que ser do jeito que Deus disse que é para fazer. Mas eu tive uma ideia sensacional, que se eu implementar isso, vai ser maravilhoso. E aí começa a empilhar gente. E aquela ideia não é o jeito que Deus quer. E empilha gente. E Deus está dizendo assim: não. É do jeito que eu disse que é para fazer. Não, mas então eu posso ter
uma determinada escolha que não está de acordo com a Bíblia e mesmo assim servir a Deus. Pode não. Você pode até achar que está servindo a Deus, mas não está. As normas estão escritas. Não funciona assim. Deus está dizendo bem claro, não é do jeito que você quiser. Os fins não justificam os meios no reino de Deus. O que Deus está dizendo é assim, ó, está escrito na minha palavra que não é para fazer, não é para fazer. Entendeu? Está escrito aqui na minha palavra que é assim, é assim. Não, mas eu vou fazer quase. Lá no Ceará tem uma expressão que é muito legal. Eu gosto demais. Assim, fulano, você já viu fulano? Fulano é quase parecido com o cicrano. Quase parecido. Essa expressão sempre me deixou assim, encafifado. Porque uma pessoa que é quase parecido, ela é o quê? Diferente. O cara não chega nem a ser parecido. Ah, é porque o fulano é quase parecido. Pois bem, tem gente querendo servir a Deus de uma forma quase parecida com o Evangelho. Não, Deus não chama a mim e a você para servirmos quase parecido com o Evangelho. Ele chama a gente para servir igualzinho. Mas desse jeito eu não consigo. Consegue não. Não é na sua força, é na graça. Mas desse jeito vai contra aquilo que eu aprendi. Que pena, então desaprenda. Mas desse jeito não está fashion. Deus não chama a gente para ser fashion. O reino de Deus não é um local onde os fins justificam os meios. Deus é amor. E a palavra dele não passa. E pastor, e essa história de que o lavrador é o primeiro a participar dos frutos? Deixa eu te explicar. É uma promessa. As duas primeiras são orientações, e essa é uma promessa. Ele está dizendo assim, ó, você vai servir a Deus? Quem é o primeiro que come dos frutos da colheita? Quem está colhendo, gente? Você nunca viu uma pessoa colhendo? Ele come. O que ele estiver colhendo, ele taca a dentada na primeira. O primeiro a participar é o lavrador. Não se engane. Deus não se esquece dos seus lavradores. Os primeiros a quem ele dá a comer daquilo que ele tem são os lavradores. Pode confiar. Seja um bom soldado. Lute segundo as regras que ele colocou. E você vai ser o primeiro a experimentar daquilo que Deus tem para você. Você vai ser o primeiro a experimentar daquilo que Deus separou para a sua vida, para a vida das pessoas, porque Ele é fiel. Você já viu? Você sabia porque? Eu prometo que eu estou acabando. Meu irmão, é porque eu estou com tanta vontade de falar sobre essas coisas. Mas você já reparou que mãe gosta de asa de galinha? Ela não gosta da asa de galinha. Vamos parar com essa história. Ela não gosta da asa de galinha. Ela se acostumou a comer asa de galinha porque os filhos gostam da coxa, do peito, da sobrecoxa. Ela come o que sobrar. Mãe não gosta. Não, filho, eu gosto. Gosta não, mãe. Você me ama tanto que você se adaptou a gostar da asa da galinha. Não, a outra mãe ali, parece que eu estou vendo, ela diz, não, eu gosto. Gosta não. Você não gosta. Eu tenho certeza que a mãe gosta mais daquela carne suculenta, mas é porque a primeira é a do filho. Gente, vá no a mãe vai comer a asa, vai comer o pescoço. E o filho comendo lá o peito, desfiando o peito. Parece que eu estou vendo o Tiago comendo o peito. Só... Entendeu? Gente, se as mães sabem fazer isso, imagina Deus.
Imagina Deus do que Ele oferece para os lavradores dele. Imagina Deus do que Ele oferece para você, quando tudo que você quer é fazer discípulos, tudo que você quer é fazer gente parecida com Ele. Sabe aquele peito que o Tiago gosta de desfiar, que ele só come peito, né, Isabel? Então assim, nem se parece, cara. O que Deus tem preparado para você quando você for lavrar, Tiago, são coisas que você nunca nem imaginou. As coisas que Ele tem preparado são aquelas coisas que Ele preparava para Paulo, gente. Jesus vinha, sentava, Jesus ressurreto, vinha, senta, não sei se sentava ou em pé, não vou me arriscar a dizer que Ele estava sentado, mas o fato é que Ele vinha e falava com Paulo. Depois de Ele ter ido para o céu, ressurreto, Ele vinha e conversava com Paulo. Como assim, pastor? Gente, a gente fala isso toda ceia, lá em Coríntios. Porque o que eu recebi do Senhor foi que, na noite em que Ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo. Paulo não estava lá. Paulo não estava lá. Quem foi que contou? Jesus, porque eu recebi do Senhor. Não foi Pedro e contou. Paulo, vem cá, deixa eu te contar como foi que o Senhor fez. Não. O Senhor veio e contou para Paulo. Você quer essas são as experiências que Deus separou para aqueles que são os lavradores. Essas são as experiências que Deus separou para quem quer fazer gente igualzinho a Jesus. São experiências em que Ele vem do teu lado, fala com você, com voz audível, fala ao seu coração. Mas aí, a gente quer essa experiência antes de ser lavrador. Não é? Todo mundo quer. Quem quer que Jesus fale audível com você hoje, levanta a mão. Amém. Ok. Quem quer ser lavrador e fazer discípulos a partir de agora, levanta a mão. Isso é primeiro. Fica com a mão levantada, fica com a mão levantada. Isso é primeiro. A promessa é para que Jesus vai dar primeiro a comer aos que forem lavradores. Primeiro a gente obedece, depois Ele cuida. Ele vai falando. Mas a gente gosta, né, da parte de que Ele fala. Oh, quem não quer? Maravilha. Irmão, eu vou fazer igual o Paulo. Quanto ao mais, Deus vai falar com vocês. Amém. Deus fala. Mas deixa eu te falar. Luta o combate que Deus separou, porque esse aqui é o combate. Luta segundo as regras que Ele estabeleceu. Não inventa não. Não inventa não. E Deus vai permitir que você seja o primeiro a participar daquilo que Ele tem para você. Creia, o ânimo vem da graça que Deus derrama sobre nós. Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça o que Deus nos fala hoje e o que eu tenho certeza que Ele vai continuar falando para a sua vida a respeito desses assuntos. Em nome de Jesus. Amém.